Estimadas famílias aqui da rua Bonifácio Severo Coelho, querida Dorinha, que nos acompanha aqui diante de sua residência, a Santa Missa, nossos irmãos internautas por meio do Facebook, devotos e devotas de São Francisco de Assis. É interessante como as orientações da Palavra de Deus para a nossa vida sempre são oportunas, esclarecedoras, direcionando assim a nossa existência para aquilo que Deus verdadeiramente deseja de cada um. Ninguém vem ao mundo por acaso, ninguém é obra do acaso. Todos nós somos frutos de um sonho de Deus, de um projeto de Deus para a construção de uma humanidade cada vez melhor. O fato de nós existirmos, existe um propósito bom para isso, no qual nós colaboramos para o embelezamento do mundo, quando na liberdade colocamos os nossos dons, as nossas qualidades a serviço dos outros. Evidentemente que existem diversidades de dons e carismas. Deus dá às pessoas qualidades, virtudes, dons, carismas. E a pessoa pode sufocar este dom, não colocar em prática, abafá-lo, ou então pode pegar aquele dom que Deus lhe deu e colocar em favor dos irmãos e irmãs. É isso que, de modo simbólico, o Evangelho de hoje nos fala a partir do que diz: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo de uma cama. O que é a lâmpada? O que é a claridade? É aquilo que facilita enxergar as coisas. Percebam, se faltasse energia agora, os nossos olhos sofreriam assim uma espécie de choque, até se acostumar com a escuridão e começar a ver assim em penumbra as coisas. E a energia voltando, aí sim veríamos com total claridade. Então a luz nunca deve ser abafada. Aquilo que de bom Deus me deu e eu sei fazer, eu devo fazê-lo em favor dos irmãos. Se é cantar, cantar. Se é celebrar, celebrar. Se é saber aconselhar, aconselhar. Se é desenvolver o meu trabalho com eficiência, desenvolvê-lo com eficiência. Isto é colocar a luz que existe dentro de nós no local em que ela pode abranger a maior quantidade de pessoas, para o bem das mesmas e para a nossa própria felicidade. É isso que Jesus quer nos dizer no Santo Evangelho de hoje. Concluindo com aquela expressão: pois a quem tem alguma coisa, será dado ainda mais. Ou seja, se você tem e tem a boa vontade de partilhar, nunca irá lhe faltar. Mas se você tem e com mesquinhez você abafa aquilo que se possui, você perderá até aquilo que pensa ter. Por quê? Porque a nossa vida é única. Não existe uma possibilidade de voltarmos ao passado para consertarmos determinadas coisas. O que a gente pode é redirecionar a nossa compreensão de um passado em vista de um futuro melhor, em vista de um aprendizado com os nossos erros, em vista da busca de Jesus por meio dos seus santos ensinamentos. E hoje nós celebramos a festa de um grande santo de nossa fé católica, São Padre Pio de Pietrelcina. Ele morava no sul da Itália, em São Giovanni Rotondo. Era um frade franciscano que, com muita piedade, muito zelo, dedicava horas e horas no confessionário, atendendo aos fiéis. Dedicava horas e horas em direção espiritual,
aos fiéis, ou seja, espalhando a luz que Deus tinha dado a ele aos irmãos. Cada vez que São Padre Pio celebrava a Santa Missa, ele chorava por saber que em suas mãos estava a presença real do Cristo na Eucaristia. E é interessante que um homem que, podemos dizer, contemporâneo nosso, que experimentou muito daquilo que é próprio da humanidade, da modernidade, mas não se deixou levar pelos valores mundanos. Ao contrário, com muita seriedade, com muita honestidade de ação, com muito carinho, mas também com firmeza, ele exortava os seus filhos espirituais naquilo que era a verdade salvífica. E é interessante, em toda a história do cristianismo, foi o único sacerdote que recebeu os estigmas de Cristo. Os estigmas são as chagas de Cristo, que de modo místico a igreja entende que Jesus divide com aqueles que o amam em profundidade aquilo que de mais precioso ele ofereceu à humanidade, o que é o seu sofrimento em prol da nossa salvação. Então, segundo a própria história do cristianismo, nenhum outro sacerdote recebeu estigma, as chagas de Cristo, como São Padre Pio de Pietrelcina. Aí você pode perguntar assim, mas São Francisco não recebeu? Sim, mas São Francisco não chegou a ser sacerdote. São Francisco era leigo, era um fiel leigo. Ele se dizia, eu não me sinto digno de ser um sacerdote. Ninguém é digno de ser um sacerdote, evidentemente, mas foi uma escolha pessoal do Pai Seráfico. Então, a semelhança do fundador da ordem franciscana, São Francisco, o profundo amor de São Padre Pio de Pietrelcina por Cristo, pela igreja, pelos filhos espirituais, o fez receber de Cristo as mesmas chagas que São Francisco recebeu. Segundo a sua própria biografia, as chagas todo dia faziam com que ele perdesse litros e litros de sangue. E eles a oferecia com amor e por amor a Cristo. Ele veio a falecer em 1968, foi canonizado, como eu dizia no início, por São João Paulo II em 2002. E antes de morrer, ele disse uma frase muito bonita, dizia, vou ficar na porta do paraíso até entrar o meu último filho espiritual. Vou ficar à espera na porta do paraíso até que entre o último dos meus filhos espirituais. Todos aqueles que eram dirigidos por ele, mas também todos nós que pedimos a sua intercessão, que ele nos encaminhe nos caminhos da verdade, que não é outro a não ser Cristo. A verdade é Cristo, a resposta é Cristo, independente de qual seja a pergunta. Que o testemunho de vida de dois grandes santos franciscanos, São Francisco e São Padre Pio de Pietrelcina, impulsione os nossos corações a desejarmos também a santidade neste mundo, para um dia atingirmos a realidade do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos ficar de pé e vamos elevar as nossas preces, os nossos pedidos. E após cada pedido digamos, Senhor, escutai a nossa prece. Todos. Senhor, escutai a nossa prece.